Na Fogueira com Elas começando, eu sou Fabiana Barros. E eu sou Milane Nascimento. Esse é um podcast feito com muita alegria para vocês. A gente vem falando de expansão da consciência, espiritualidade, autoconhecimento, física quântica, todos esses assuntos bem legais. Vou iniciar falando do meu curso de Tamiana. Para quem quer se conectar com pleiadianos, com esses seres, é um curso feito com muito carinho. Dentro dele eu fiz um combo de complementares e crianças, também para quem quer trabalhar com crianças, traumas de infância. Então é só acessar o QR Code, entrar em contato para quem quer saber mais, né, Fábio? É isso aí. Tem nosso curso também do Na Fogueira com Elas, a Jornada do Eu, que é um curso também para quem está iniciando o processo de autoconhecimento. A gente imaginou que era um curso básico, mas pelos feedbacks estão contando que as cabeças estão explodindo. Porque como a gente tem muito tempo já estudando, a gente imagina, né, que é simplesinho ali o ensinamento, mas para quem está iniciando, tá bem completo, bem complexo, né? Mas também tá fácil de absorver. Clica ali no tem o QR Code, né? Também tem o link na descrição desse vídeo. Isso. Se vocês quiserem lá, tem um precinho especial, né? Por enquanto, a promoção. E tem também o grupo VIP, gente. A gente tá com um grupo VIP que vai aparecer aí. Para quem quer ter acesso a informações especiais, a gente vai fazer atendimentos semanais. Enfim, sempre vai ter informações legais lá para quem quiser entrar no grupo, tá? Um grupo de WhatsApp. E vamos ao nosso convidado. Seja bem-vindo, Tom. Eu não vou falar o nome. Bem-vindo. Venha pra nossa fogueira. Vamos queimar junto. Gratidão tá nesse fogo aqui. É das bruxas. Já estou aqui fervendo. Sentindo, né? Então, muito gostoso. O ambiente, o clima. Obrigada. O projeto. Achei um projeto super válido, interessante. E é engraçado como é que o universo funciona, né? Às vezes a gente tende a explanar o que a gente pensa e não tem espaço, né? Às vezes. É verdade. Não tem nenhum louco para conversar com a gente, né? Eu falo de qualquer jeito. Principalmente, às vezes, em família, amigos, né? Tu quer falar desses assuntos, não tem. Aqui tem, né? Pode vir. Pode soltar a voz. Eu sou o contrário. Tem gente que fala assim, religião, futebol e política não se discute. Eu acho que não precisa ser discussão. Eu acredito que pode ser uma troca. Uma conversa. Por que não, né? O direitista pode falar com o esquerdista, né? O católico pode falar com o evangélico, com o bandista, né? Com certeza. E o corintiano pode gostar do flamenguista. Isso aí. Não precisam se matar, né? Não precisa tá tudo dessa bem, né? Toda, tá né? tudo Dessa bem. polaridade. Mas é isso, a gente entende que uma hora ou um momento será necessário de que os povos se unam, né? A gente está vendo sejamos um só finalmente, tanta guerra, né? Tanta disputa de poder. E os rumores, né? Tem na Bíblia, né? Haverá rumores de guerra. A gente vive isso, né? Dessas situações mundiais acontecendo. Então, eu acho que precisa ter assuntos que tragam paz, né? Sim. Que tragam união, sabe? Chega de guerra, mas eu entendo um ponto de vista sobre isso, né? Que eu acho que qualquer guerra começa dentro da gente. Sim. Então, entender a gente é o primeiro passo. Né? Então, a gente tem uma visão mais ampla disso. Ao invés de querer ter a razão, é primeiro entender a sua razão e como você funciona, se a sua razão está dentro de... passado pelo menos num crivo da razão, né? Ela tem que fazer sentido e eu entendo que qualquer razão que qualquer pessoa tenha é válida desde que não prejudique alguém. Com certeza. Inclusive ela mesma. Passou do princípio de prejudicar alguém ou ela mesma, para mim já não é razão mais. E o que eu entendo como prejudicar, né? A gente vive em sociedade, né? Minimamente é o respeito. O respeito, ele é base e alicerce de qualquer relação, né? Qualquer uma, independente se seja marido, mulher, profissional, pessoal, pai, mãe. O respeito é algo que ele deve ser carregado ali, né? É o básico, né? É um princípio, para mim. A gente queria que você contasse um pouquinho aí a sua trajetória, o seu trabalho, seus pontos de vista, né? Suas conexões, para que o pessoal possa te conhecer um pouquinho melhor também, Tom. Quem é o Tom? Quem é o Tom? O Tom pelo Tom. Tom. Olha, o Tom, ele... eu acho que a gente se definir é tão complexo, né? Porque eu entendo que a gente sempre está.
Uhum. A gente não é. Eu não consigo ter muita ótica de que, tipo, eu sou assim. Não, eu estou assim, né? Hoje eu me vejo como um empresário, né? Pai de 4 filhos. 4? 4 Deus. filhos. Eu tô com 43 anos e tenho uma filha de 23. E eu tô fazer com 43 24. com uma de 4. Tô atrasada. Eu tenho de 4 também. Eu tenho de todas as idades aí que tenho vocês todas falaram. Que você quer, né? Eu tenho uma filha linda que se chama Isis, é modelo, mora legal. comigo em São Paulo. Ela fez 24 anos agora, em setembro, dia 16 de setembro. Eu tenho o Lucas, meu filho lindo também, que hoje está em Uberlândia, mora na casa da minha mãe, morava comigo, porque eu mudei para São Paulo, né? Tem 2 anos que eu tô morando em São Paulo, aí ele, não, papai, não quero, e todos me chamam de papai até hoje, né? E ele tá lá com a minha mãe, muito, muito amor por ele, filho, papai te ama muito. E eu tenho mais 2 pequenos no meu último casamento, que é o Matheus, que é um gênio. Eu suspeito que esse menino é um Aspen, alguma coisa nesse sentido, porque ele cria uma linha de raciocínio fora da curva. Com 6 anos de idade, ele senta aqui para conversar com a gente. Então, a gente não sabe qual que é a geração de espírito que está chegando aí, essas né? crianças aí têm outro computador, né? É, Não são igual a gente. exatamente. E eu tenho o Davizinho, a rapa do Tacho, de 4 anos, que é Nossa, que ele é um foguete. Acho que o que faltou nos outros, ele já vê, não, papai, eu vou chegar com o resto. Não, eu tenho que segurar. E ele não baixa a guarda, assim. Ele é... Né, o irmão dele mais velho vem, ele... mete o dente. Assim, meu mais novo é assim. Tem que conversar e tem que entender, porque a falinha dele tá um pouquinho atrasada, então acho que a única comunicação que ele tem é às vezes, o corpo, a expressão, né? Ou ele morde. E meus filhos, para mim, hoje é algo... Eu não consigo nem classificar. Né? Eu tinha 19 anos quando eu fui pai, e depois eu fui pai com 39, 40 anos, entende? Mas são amores, né? E eu consigo hoje muito bem entender onde está cada amor na minha vida. Porque é uma dificuldade do ser humano saber separar essas caixinhas, né? Hoje eu me relaciono com o amor da minha vida, que é a Camila. Te amo. E é um amor diferente do amor que eu tenho pelos meus filhos. E diferente do que eu tenho do meu pai, minha mãe, meus irmãos e tal. Mas tudo é amor, né? Assim. E aí eu costumo carregar isso dentro de mim como até ágape, né? Pra gente entender o ser humano ali. Aliás, eu não quero entender o ser humano. Eu já desisti, né? Na preguiça, né? E dessa história, além de ser pai, né? Eu fui um cara muito voltado. E eu fui entender isso depois de velho. Eu era muito voltado para qualquer coisa que falava de espiritual. Do paranormal ali, né? Porque eu vi o espiritual dentro da igreja também. Eu fui criado dentro da igreja católica, né? Fiz primeira comunhão, crismei e tal. E eu tinha uma coisa em mim que eu, tipo assim, eu levantava cedo com 7, 8 anos de idade e ia pra missa. Eu não sei porquê, eu queria, né? Não sei se tinha uma conexão espiritual ali dentro dessa história. E aí eu fui criado numa família católica, né? Pais e mães católicos, tudo aquela história de ir para a igreja todo domingo e tal. E aí meus pais se separaram, eu tinha 11 anos de idade, né? E continuei morando com a minha mãe. E aí por volta dos meus 13, 14 anos, eu estava num evento dos vizinhos lá, uma festinha entre amigos, 13, 14 anos. E teve um episódio que aconteceu comigo de incorporação. No meio da festa. Sem ter tido contato com isso em nenhum lugar, em nenhum acesso, não tinha internet na época, né? O máximo que a gente conseguia era onde a gente ia, ou o que alguém falava, né? E eu tive um processo de incorporação, esses amigos me colocaram no carro, eu fui levado para minha casa, chegou lá, minha mãe muito católica, foi no altar dela, pegou água, começou a rezar, sai daqui, sai daqui, e essa entidade se apresentou como tranca-ruas, sem eu saber o que era tranca-ruas. Meus 2 irmãos mais novos, eu incorporado na sala, 14 anos de idade,
minha mãe recém-divorciada, né? 2 filhos menores em casa, aquilo virou um pânico, E o né? seu tranca lá. Exatamente. Aí o meu irmão do meio, o Eric, né? Que na época devia estar lá com seus 12, 13 anos, a gente foi escadinha. Nós somos 3 irmãos, um atrás do outro. Depois o meu pai teve outros casamentos, eu tenho mais 3 irmãos. Não sei se eu tô repetindo padrão, mas tá tudo bem. Não sabe se está repetindo o padrão. A constelação já mostrou que não, né? É o meu perfil e tal. Mas aí minha mãe começou a fazer uma sessão de, literalmente, ela... Desobsessão de exorcismo, porque ela me levou pro padre depois. Né? Isso era no final de semana. No domingo ela me levou na igreja e o padre falou, não, precisamos exorcizar esse menino tá, o que ele tá fazendo? Tá usando droga. Tá bebendo. Se tivesse usando droga, tava explicado, né? Não, virou um caos, né? E aí minha mãe não encontrava solução, ela me levou para um centro kardecista, que era perto de casa e tal. E eu comecei a gostar, né? Porque eu sempre fui muito curioso e essa questão espiritual, volto a dizer, as pessoas confundem o espiritual com religião. Sim. Então tem uma diferença muito grande. E eu acredito que toda religião tem o seu lado espiritual, sim. Né? A partir do momento que ela fala que acredita em Deus ou numa força que é sobrenatural, como sobrenatural não, ou extraterreno, que seja... é espiritual, não tem como, né? Não tá palpável ali, né? E aí, quando eu comecei a frequentar esse centro kardecista, de cara já, depois que eu já comecei, aí você começa a fazer curso de desenvolvimento mediúnico e tal. Chegaram a já me colocar em desobsessão, e passe especial, e passe corrente, e eu só sei que eu fiquei preso num ciclo lá de quase um ano de tratamento. Saiu de uma prisão, foi pra outra, né? Não, e eu, tipo... Tá, e a gente cético, né? Porque você não sabe... Porque não é uma ameaça, mas fala, se você não terminar o tratamento, vai dar tudo errado. Vai voltar tudo de novo, entendeu? Eu falei, gente, eu ficava pensando comigo, será que esses espíritos não têm mais o que fazer, não? Eles têm que ficar por conta de mim? Né? Morre suas pragas. Ele já tá morto. Então, por que ele tem que fazer? Né? Eu ficava com aquilo na cabeça, mas eu não tinha outra saída. Eu tava com 16 anos já. Comecei a fazer parte da mocidade, depois eu me tornei presidente da mocidade, depois eu virei médium da casa e por ali eu fiquei 10 anos. Aí depois de eu ter lido tudo, o Pentateuco Kardeciano, 4 anos de desenvolvimento mediúnico, tá lá, né, na mesa de desobsessão, aquilo tudo, parecia que sempre estava faltando alguma coisa. E o seu tranca nunca apareceu? Não, aí teve um hiato aí. Tava lá respeitando. Sempre tem esse hiato. Sim. Eu acho que ele chegou... Respeitando. Oi, e a hora que for, né? Aí eu, tipo, sei lá, eu acho que eu passei... Deve ter passado uns 5, 6 anos da minha vida na adolescência sem tomar álcool e comer carne vermelha. Que era um preceito do kardecismo, né? É até hoje, né? E eu não sei se esse negócio ali dos meus 16 até os 21 anos me deu um trem que eu revoltei. Claro. A fase que você tem que tomar álcool. Quando era pra tu estar jacando, tu não tava jacando? Caramba, mas não era só o álcool, né? Era tudo. Você fica preso mesmo. Pra mim, poder fazer o que tem vontade. Pra mim, eu tenho... Isso eu já escutei do meu mestre, Alexandre Comino, que é um cara que eu amo muito, hoje é meu amigo, nós temos negócio junto, enfim. Que pra mim, Allan Kardec estava em guerra com a Igreja Católica. Estava, né? Que a única diferença que tem do kardecismo pro catolicismo é o espírito. Que mesmo assim eles falam do Divino Espírito Santo lá. E a reencarnação, né? da A Santíssima né? Trindade, né? E ainda fala da reencarnação, né? Mas é estranho, né? Até a Igreja Católica falar disso tudo, porque ela esconde a própria história dela. Né? A gente sabe muito bem que até o século XVI a Igreja Católica acreditava em reencarnação. Depois tirou. Não é? Não, isso vai dar problema para nós. Vamos tirar isso daqui. A gente precisa controlar a massa. Mas, tirando isso, para mim, era uma prisão. Tá dentro ali, né? E muita norma, muita regra, muito... Dogmas. Muito, e é por isso que eu vi uma semelhança muito grande com a Igreja Católica, né?
Então, você tinha que fazer horas-luz. O que é isso, cara? É a mesma coisa do evangélico, né? Que se comprar seu pedacinho no céu, né? Então, quantas campanhas do que você fazer, você vai ter tantas horas-luz. E elas anotavam ainda. Sério? Só muda a mosca, né? Tinha um caderninho que anotava, mas eu não falo de tudo que eu vivi dentro do kardecismo com um olhar de crítica. Eu vejo ele até como importante. Com certeza. Né? Mas hoje, para mim, não faz o menor sentido. E não é para falar mal. É pelo estágio que eu cheguei de consciência. Sim. Que talvez não sei se é maior, menor, melhor. Mas não é ou necessário pior, mais para você. mas né? não faz sentido. Mas acho que tudo é fase na vida, né? Eu já passei também pro mesmo caminho que tu. Igualzinho. Até chegar no seu tranca. Mas eu acho que tem fases da vida que aquilo ali foi importante pra ti. É necessário, às vezes. E bom quando tu sai, tu passa de fase igual o joguinho do Mario, assim, né? É ruim quando tu fica ali. Não, mas teve a convidada anterior que ela falou algo parecido também, que dependendo do estado que tá a sua consciência, não é nem de estar melhor ou maior, ou mais iluminado ou menos iluminado, mas dependendo de como ela tá ali, é necessário alguém para meio que te... Mexer, né? E você vai precisar de uma certa doutrinação. Depois é outra história, né? Mas eu vejo também que tem pessoas que não... Que nem eu, por exemplo, que não quer... Nunca teve vontade de ter uma religião, assim, sabe? E normal. E ter sua amiga de pastor, sua amiga de padre, de tudo quanto é tipo de pessoas de religiões diferentes, sem problema nenhum, sem julgamento. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu entendo dessa maneira. Eu acho que, assim, classificar quem é melhor, quem é pior, quem tá na frente, quem tá atrás... Tem nada a ver. É muito pequeno. É muito pequeno, porque cada um precisa estar consciente de ti, no seu estágio. E não precisa existir um apagamento do que você já viveu. E eu não vou apagar... Eu estou contando aqui sobre a Igreja Católica, eu estou contando sobre o kardecismo. Eu acho que todas essas etapas foram importantes, assim como a gente é na vida. A gente precisa fazer o primeiro grau, o segundo grau, o terceiro grau, depois a faculdade, depois... E olha lá ainda, né? Vai saber o que vai acontecer depois também, pode ser que Nem depois sabe. ainda dá tudo errado, você tem que volta fazer de tudo novo, de novo. faz outra faculdade e tá tudo bem. E assim, nessa revolta minha ali, dos 20, 21 anos, eu já não queria saber de mais nada. Aí eu falei, cara, isso não sei. Não é pra mim. Não sei, esse negócio de religião, não sei. E aí eu fiquei até mais ou menos meus 26, 27 anos, e não tinha jeito, porque estava na minha essência, né? Não dava para eu... Eu sempre falava disso em algum lugar. Eu fui convidado para começar a frequentar um terreiro que não falava que era terreiro. Vamos disfarçar aqui, né? Eles incorporavam um baiano, era uma casa, e eles se intitulavam espiritualistas. Talvez, pensando hoje, poderia ser até que estava certo, né? Que eles não queriam assumir bandeira religiosa, Sim, né? Sim. É universalista, né? Mas existia um arquétipo da Umbanda ali dentro, né? Um vulgo linha de trabalho. E ele incorporava outras linhas de trabalho lá, mas eu adorava. Porque, para mim, trouxe um olhar assim, aqui não fala que é nem Umbanda, nem espírita. E fazia... As três coisas, rezava Pai Nosso, dava água fluidificada. Eu já vi isso até em lugar de espiritualidade livre, que não tem nada a ver com Não isso. é legal isso, né? Muito bom, porque tu pega o Poxa. melhor de cada um, né? Aí você chega lá e conversa com o espírito. É muito Coisa massa. que não pode no kardecismo, Sim. né? O kardecismo, o espírito sempre é para ser expulso. Ou a não ser que for o espírito do Não dirigente. dá pra tomar um cafezinho, né? Não dá. Poxa, todo mundo que chega num centro espírita tá com um demônio. O demônio deles, desobsessão, né? É desobsessão. É desobsessão. Igual a igreja evangélica, né? O único espírito bom lá dentro do kardecismo é o mentor. O resto não presta. O resto não vai. Eu não conheço nenhum espírito legal lá, assim, que eles falaram. Vai. Vem cá, tem um espírito ali suicida, mas ele é legal, vamos receber ele aqui. Então, eu passei por essa fase, mas começou também a me incomodar. Porque eu ansiava de
Poxa, cara, eu acho que desde criança eu sempre ansiei de entender até o universo. Eu ficava me discutindo como é que o nada existiu, se nem o nada existia antes, né? Depois eu fui entender que a gente não está num estágio para entender isso. E a gente quer racionalizar tudo e quer trazer resposta para tudo. E aí a gente começa a sofrer com essas coisas, aí você vai desistindo. E aí eu fui convidado por uma ex-companheira minha de ir num terreiro. Terreiro. Assumido. Se chama terreiro assumido. Terreiro que, mesmo assim, era no fundo de uma casa. E eu acho isso muito intimista, porque é a casa da pessoa. Não é? Que interessante. Ela abre a casa dela para pessoas que ela não conhece e para uma egrégora espiritual. Pessoas vivas e mortas que ela não conhece. Eu fico fascinado com isso, né? E eu cheguei lá todo bonitão, mas com preconceito, porque eu não conhecia. Aí eu queria trazer um conceito de algo que eu não sabia o que era, só o que eu tinha ouvido falar. Pô, meio armado e meio desarmado, porque a curiosidade deixa a gente também nesse lugar de querer saber o que vai acontecer ali. E aí eu sentei na cadeira e tal, enfim... Começou a me dar uma queimação por dentro, assim. Começou a me vir um monte de coisa na cabeça. E eu escutando aquela música, e o cheiro do incenso, e aquela coisa. E eu, nossa senhora, eu comecei a entrar em conflito comigo. Porque era algo que eu não conseguia ter consciência de controle daquilo. Hoje eu já entendo, mas foi me trazendo um lugar de incômodo. E... por algum motivo, eu me senti no primeiro estágio do sono, como se eu tivesse dormido. E esse estágio, ele se passou por volta de 3 horas e meia, até mais ou menos 4, que eu me lembro desse episódio. Eu incorporei. Mas totalmente inconsciente. Sentado na consulência. Aí incorporei um baiano que se apresentou como Pai João. E nesse processo de incorporação, a mãe de santo e o pai de santo da casa do pai de santo estavam incorporados, me convidaram, o baiano, né, para sentar lá do lado da outra entidade, e por lá eu fiquei. E assim, eu nunca tinha passado por esse processo de incorporação. E além do processo de incorporação, ele fez atendimento. Mas trabalhar, filho. Foi seu corpo para trabalhar. Isso, eu não sabia nem como. Minha única relação com a incorporação era na mesa de desobsessão. A não ser o episódio dos 14 anos. E assim, a gente vê muitas comunicações no kardecismo agressivas. E esse baiano, ele só falava de amor. E queria abraçar, e queria dar uma arruda para alguém, e queria dar uma vela, e queria abençoar, e tudo era no campo da amorosidade. Nada do que eu tinha visto dentro do processo de incorporação, que não se diz incorporação no kardecismo, né? Diz-se passividade, onde o médium é um aparelho, então ele só dá passividade. E na Umbanda, não. Na Umbanda é carne, é visceral, aquilo é... Eu chego a arrepiar, assim, quando eu tenho hoje um processo de incorporação muito latente na minha vida, né? E aquela primeira incorporação de um baiano para mim, num lugar que eu desconhecido, foi... Parece que abriu um portal, assim. Parece que eu fui para outra dimensão que eu não queria voltar mais. E nisso voltei outra semana, não queria voltar pra cá, pra terra, né? Eu queria voltar pra lá. E aquilo foi indo, acontecendo coisas, e lá tinha um costume de defumar a casa do médium. Todo médium que fazia parte do grupo, o grupo ia na casa desse médium. Aí eu fui, na época eu estava morando na casa da minha mãe, esse grupo foi lá e eu incorporei o Pai João, que é esse baiano, na casa da minha mãe. Até aí tua mãe já tava de boas. Aí já tinha se passado, sei lá, o quê? 15 anos. Não quis te jogar água benta. Não, ela foi pro kardecismo. Tá, ela já mudou. Aí ela se tornou médium do kardecismo, meus irmãos foram. Então, a família inteira mudou por causa
do possuído aqui. O que a possessão faz, né? E aí nesse processo lá, incorporei na casa da minha mãe, e esse baiano chamou minha mãe num canto e falou assim, olha, eu tô filmando um pontinho aqui, você vai entender daqui a alguns meses. Menino, isso era, sei lá, outubro. Em dezembro a gente fez uma festa de final de ano nesse terreiro, e em janeiro eu já pedi um desligamento, falei, não quero voltar mais. Eu vivenciei algumas coisas lá que eu não achei interessante e tal, enfim, mas com todo respeito, tenho todo respeito a essas pessoas até hoje, porque fizeram parte fundamental, essencial da minha espiritualidade. E eu incorporei na casa da minha mãe esse baiano. E como a história a gente entende, ela te dá um presságio, né? Que eu tive uma incorporação na casa da minha mãe aos 14 anos, fui para terreiros que eram em casa e de repente começa um terreiro no quintal da casa da minha mãe. Aí foi uma luta, menina, porque esse baiano no terreiro que eu incorporava lá, eu não queria falar, mas vou ter que citar assim, esse terreiro, a pessoa chegava, o consulente chegava para a menina que estava lá na porta e falava com qual entidade queria tomar um passe. Então, assim, se iam 40, 50 pessoas, no do Pai João tinha 35. Todo mundo queria o Pai João. Não sei, o Pai João, mas era o carinho, né? A amorosidade, o entendimento que ele tinha com os consulentes, né? E aí isso começou a gerar algumas questões dentro do grupo, né? Porque chegou agora, tá conseguindo. E eu falei, cara, eu não quero incomodar, então tem que retirar, né? Enfim, e aí descobriram que eu tava incorporando esse baiano na casa da minha mãe. Aí a consulência foi pra lá. Primeiro dia, quando a gente chegou na porta lá, tinha uma fila de 15 pessoas. Né? Meu Deus. Eu olhei pra minha mãe e falei, o que eu vou fazer? Isso é mentira. Entrei em pânico. E isso é a minha carreira profissional andando paralela, né? E sendo na uma pessoa normal na Terra, assim, né? Sim, né? Eu tenho minha formação em cinema, atuo com audiovisual há 29 anos, quase 30 anos, eu não tenho esse cálculo, eu sempre baseio no começo do ano, mas eu não sei se mas eu estou atuante nisso. E na época eu era funcionário de uma afiliada Rede Globo como diretor de cena. E esse grupo que é a TV Integração, não gosto nem de falar assim, né? Mas falando, né? Porque eu fiquei por lá 9 anos, eu tenho maior carinho, maior respeito por tudo que eu vivi ali, né? É um sistema Globo de televisão, né? Eu reportava tudo que eu fazia para a CGAL, que era a Central Globo de Afiliados, então eu tinha que dar relatório, eu tinha que ir para o Projac uma vez por mês, então eu tinha que ficar... Porque eu era diretor de programas da grade de entretenimento, então eu não ficava na área de jornalismo, e aí eu tinha que estar em contato direto com a nave-mãe, que eles chamavam de nave-mãe, né? E abri num terreiro, no fundo da casa da minha mãe. Vida dupla. E lá, o grupo, né, tinha assim, a gente chegava, nas festas de fim de ano tinha oração, e tinha uns negócios, né? Então, assim, isso nós estamos falando há 15 anos atrás, 14 anos atrás. Se hoje a gente tem exemplos de preconceito, imagina 10, 20, 30 anos atrás. Nossa. Né? A gente sabe que a gente sofreu uma onda disruptível de quebra de paradigmas de uns 10 anos para cá, assim. Mas precisamente depois desse evento, que a gente não pode falar o nome, mundial, que, né? Em 2020, deu uma quebra bem grande. E foi ótimo isso, eu acho maravilhoso. Acordou, né? E eu andando com a minha carreira profissional do lado, diretor de televisão e pai de santo, mas eu não aceitava o título de pai de santo. Eu até tinha um certo ainda arranho, né, de falar assim, poxa, o Tom é pai de santo. E aí eu comecei a estudar, porque eu queria ter embasamento para o que eu estava fazendo. Ao mesmo tempo, eu até reconheço que eu fui um pouco não é que eu duvidei, mas eu me questionei.
Eu entrei em É questionamento. normal, né? E começou a formar pessoas no grupo, né? Então chegava, cada semana passava lá, tinha mais 5 pessoas, além da consulência. Falei, gente, será que eu aqui estou arrastando esse povo para algum lugar? Mas eu ainda não tinha capacidade de dar o devido valor à espiritualidade. Se sente responsável, né? pelas pessoas. Hoje eu entendo que tem sim uma corresponsabilidade, é importante a gente saber que somos responsáveis pelo que acontece na nossa vida e os acessos que a gente dá. E isso vem muito de encontro com a autorresponsabilidade também. O ser humano que não consegue ter autorresponsabilidade sobre o que ele faz, ele esconde atrás de algo. Eu não vou esconder atrás da minha espiritualidade. Eu não vou esconder atrás das entidades que se apresentam e falam, né? Eu me sinto responsável também, mas em outro lugar. Lá eu estava me sentindo responsável achando que era eu que estava fazendo. Né? E passou. Essa fase, o terreiro foi aumentando. Aumentando. Saindo de uma casa, fomos para uma casa maior. Aumentando. De repente, eu estava num barracão de 300 metros quadrados. Meu Deus. E Tava só lá... tu que era o médium atuante ou vieram Então, outros médiums? aí eu já estava em processo de entendimento e de estudo. E a Umbanda, ela é classificada. E eu não gosto disso, mas hoje é o meu olhar, né? Então, a Umbanda, você vai lá, você fala da Umbanda Omolocô, da Umbanda tradicional, aí você fala da Angolinha, você começa a falar da Umbanda esotérica, né? Você fala da Umbanda mista. Eu participei de um centro de Umbanda mental. Aí, então, assim, daí são era várias mais, Umbandas dentro de uma Umbanda É. só, e eu comecei a me identificar com a suposta Umbanda sagrada. Que é onde eu trazia muita leitura Rubens de Saraceni. Rubens. E para mim era muito técnico o Rubens, então ele fazia sentido, os traços geométricos, né? Então os livros de Rubens começou a virar a cabeceira da minha cama, né? E eu incorporando baiano e tal, de repente, Tranca-Rua aparece de novo na história. Ele já tinha aparecido lá nesse 14 anos nesse lá. terreiro lá que eu descobri o Pai João, mas lá Exu não podia falar. Ai. Coitados, né? Exu era silenciado, então o que adiantava receber ele? Sim, Ficava, ele tinha que respeitar. ficavam aqueles médios andando lá só fazendo conexão, que hoje a gente entende que o runado do Exu é uma conexão do médium com a entidade. Né? É um ponto de estabilidade entre os dois, que não tem nada a ver com a entidade, né? A entidade não precisa rosnar, não precisa fazer isso, mas o processo de incorporação do médium, ele vai por um caminho que precisa manter essa ligação. E o runado é uma ligação entre o médium e a entidade. E aí me aparece o Tranca-Rua de uma maneira muito virada no giraia. Ô, Tom, quando tu fala que aparece, assim, tu chegou a ver eles já? Eu já tive, eu já tive em lugares que eu estava em situações que eu consegui vê-lo de costa. Uhum. Em meu sonho, eu vi ele exatamente desta maneira. Ai, E eu encontrei essa imagem. que Dá pra legal. ver ali na câmera, Dá sim, será? porque essa câmera pega bem no teu braço. Dá sim, dá pra Esses ver caras do legal. audiovisual, né? É. E aí eu tive um sonho com essa imagem, passou 2 dias eu encontrei ela. A imagem na rede social. Foi nem na rede social, foi nesse site de busca aí. Uhum, sim, sim. Né? E aí fez... Nossa, aquilo trouxe um trem pra mim. Falei, poxa, é exatamente a energia que eu sinto desde os meus 14 anos, né? E comecei a incorporar ele. Só que o Tranca-Rua, ele veio numa força muito magística. E aí ele começou a fazer muita magia. Aí eu precisei buscar informação. E ele começou a trabalhar as mandalas de orixá, começou a trabalhar ondas fatorais, começou a trabalhar alguns elementos como pedra, começou a trabalhar pólvora, começou a trabalhar erva. Só que ele fazia isso tudo de uma maneira mais backstage, não era pro consulente. E aquilo foi formando uma egrégora ali, né? Até que há 7 anos atrás, que a gente está falando, tá em 2025, ali em 2016, 17, quando eu comecei minha formação sacerdotal, ele assumiu a frente do terreiro. Porque eu ainda tenho esse entendimento que eu
tenho, sim, uma família espiritual e cada um atua num campo. Né? Então, eu entendo o que é um guia de frente, o que é um guia-chefe, né? O que é uma família espiritual dentro de cada arquétipo. Então, eu sei qual lugar que cada um está na minha vida e como eles se apresentam quando estão incorporados. E o Pai João tinha me levado até ali. E aí, o dia que o Pai João falou assim, olha, agora é ele chama o tranca-rua de rum. Era o rum que assume. Menina, minha vida virou assim, ó, de uma tal maneira que eu não consigo nem explicar, de 7 anos pra cá. Mas foi surreal, assim, porque aí ele começou a fazer umas giras e começou a ter muita magia no terreiro e tal, mas era sempre algo voltado para o grupo. Nunca existiu um intuito magístico, primeiro porque ali eu já tinha adquirido alguns graus de magia com teologia de Umbanda ali com a lei, já tinha feito a arte real da magia, alguns cursos de magia, só que eu já estava na formação sacerdotal. E no sacerdócio, que na época o Comino aplicava, eu acredito que ele deve voltar por agora, mas desde a pandemia paralisou, minha turma foi a última, a gente praticava magia, né? Até porque ali ele estava desenvolvendo sacerdotes, ele não estava desenvolvendo médiums para um grupo. Então, Qual que é a diferença, Tom, para as pessoas entenderem? Qual a diferença de um sacerdote de Umbanda, um médium de Umbanda? O sacerdote é médium. Ele é um médium igual os outros do terreiro. O que diferencia na Umbanda um sacerdote é que ele é o responsável pelo grupo. Não pelas ações da pessoa que está no grupo, mas é ele que conduz essa parte. No meu ponto de vista, no meu entendimento, a parte material. Eu, enquanto sacerdote, nunca tive alguma interferência ou acesso meu no espiritual. Então, eu, enquanto pai de santo, nunca cheguei para um filho de santo meu incorporado e fui tirar satisfação com a entidade. Eu sempre respeitei muito. Por mais que qualquer atitude de algum médium, principalmente em desenvolvimento, ia um pouco de contra o que eu pensava, eu conversava com esse médium depois, né? A gente entende que o processo de desenvolvimento mediúnico, ele tem um animismo junto também, é natural, e a gente também tem as nossas dores, as nossas sombras, né? Mas conforme a gente vai tendo essa relação com a espiritualidade, no meu caso como sacerdote, fica um processo muito leve, né? Hoje, para mim, é muito sutil incorporar. Eu não preciso rodar, eu não preciso ficar rezando, eu não preciso ficar... Preciso jogar no chão, né? Sentado aqui, né? Eu posso estar com tranca-ruas aqui na frente de vocês. A gente acabou de chegar de um retiro, né? Um retiro de almas que eu estou participando agora com a Camila, é um projeto dela, né? Aonde o tranca-rua participou. Foi lá também. Eu ainda não vi isso. Mas tem, né? A pessoa vai para um retiro, mas né, é um retiro, né? Inclusive, esse eu até falei com Camila, falei assim, amor, vamos colocar imersão. Porque não dá para levar o título de retiro, né? Retiro, a pessoa vai lá para refletir, vai lá... Isso é pra chacoalhar. Né? Poxa, tava lá... E aí eu falei assim, vamos trabalhar com um número reduzido, porque se a gente está propondo a espiritualidade, vou chegar aqui... Porque ela fazia retiro para 30, 40 pessoas. Eu falei assim, cara, isso não é possível, vai virar uma gira de Umbanda. Já vai estar né? E eu entendo que, para mim, até uma fala do Tranca-Rua, quantidade não é qualidade. Então, coincidentemente foram só mulheres, né? A gente tinha ainda a Milka, que é o padrasto da Camila, mas ele estava lá, deu um suporte, mas ele participou também adorou tal. Mas a entidade estava lá, em pé, de frente para essas pessoas, conversando com elas. E o que ele falava com uma servia para outra, e o que uma trazia era a dor da outra. E aí essa questão do tranca vir fora do terreiro, né? Não ter que ter uma capa, não ter que estar de
preto, não ter que estar de Tem filar, que fazer 1000 coisas, né? né? A gente ainda respeita algumas coisas, né? Porque não é que são fundamentos, mas a gente entende o que é acender uma vela, um ponto riscado da entidade, entendeu? Algo que ela manipula, que seja um charuto, um fumo, né? E, enfim, então, o básico ali, a gente pensou nisso, mas para mim é muito novo, que já é uma outra etapa fora de terreiro. E o que eu penso, Tom, pelo menos o que eu recebo de mensagem deles, que pra mim mistura tudo, desde ET até Seu Tranca, até Sete Saias, é que eles querem quebrar isso agora. Nessa nova era, é quebrar as caixinhas. A Camila jura que o Tranca-Ruas é um ET. Ela jura de pé junto que ele é um pleidiano, que aí a gente já sentou para conversar sobre isso horas. Eu trabalho com os pleiadianos. Aham. E um dia eles me falaram, eu estava com outras 2 médiums, nós estávamos conectadas, fazendo uma limpeza nós 3. E eu canalizando uma das minhas pleiadianas. E ela disse, agora vai entrar outra pessoa. Daí vem o Seu Tranca. E aí eles falaram, nós chamamos ele porque ele faz o trabalho mais denso que a gente, na nossa consciência, aqui não consegue chegar. Então, quando a coisa aperta, é a linha de Exu, a Pombagira, essas linhas mais conectadas à Terra para fazer limpeza. Sim, Na verdade, sim. estão tudo junto e misturado, né? Sim. Assim, eu não duvido, mas eu costumo ter uma ótica de que, para mim, é uma outra consciência. Eu não preciso nem ficar classificando se é Exu, se é o Divino Espírito Santo, se é um pleidiano, se é um arcturiano, se é um orixá. Para mim, é uma outra consciência. Sim. Apesar que a gente facilmente consegue colocar cada um num lugar. Não é tudo dentro do mesmo saco e vira um pacote só. Né? Então, a gente entende, sim, uma consciência fora dessa dimensão. Né? Não que eu fico tentando provas, mas a capacidade de consciência do Tranca-Ruas não é que ela é maior do que a minha. Né? Eu entendo que o médium ele está apto, está próximo, né? Até mesmo Chico Xavier, né? Porque se diz que Chico só tinha a 4ª série e psicografou mais de várias línguas, tudo. Sei lá quantos livros, né? Mas eu acredito que a consciência dele estava muito próxima de quem chegava nele, né? Não tem jeito de ser isso aqui, né? Uma rádio, para você sintonizar, minimamente você tem que estar na frequência dela. Então, mas tirando a parte bonitinha que eu tô falando aqui de rádio, não sei o que ele faz eu não consigo processar nunca. E nem quero. Melhor não, deixa E pra nem lá. quero, eu só confio. E tu tá aqui, né? Tá aqui pra fazer 4 filhos, viver a vida, viver a terra, né? Tranca-Ruas das Almas. Um Exu. Trouxe, inclusive, para a própria Camila, porque agora ela tem um Exu particular dela, né? Eu incorporo em casa e ela faz as consultas. Né? E ele trouxe uma fala, né, de que a nossa vida inteira é uma noite dele. Nossa. Então, quem é a gente para querer entender essa consciência e muito menos entender a condição de tempo e espaço deles? É simples, né? Às vezes a pessoa fica falando assim, mas incorporou ontem, incorpora amanhã, incorpora a vida inteira e tá do mesmo. Mas calma. Sim. Né? O processo, ele não funciona no tempo que a gente entende aqui na Terra. E é muito sábio dessas consciências extraterrenas. Não tem como você falar que um espírito é terreno. Não tem. Ele não está na dimensão da Terra mais. Porque ele não ocupa um corpo físico. Mas ele pode entrar nessa atmosfera. É diferente. Ele não faz parte dele. Ele entra, mas ele volta para algum lugar. Sim. Né? De verdade, é até delicado falar isso, eu respeito, mas eu não acredito em colônia espiritual.
Eu li sobre isso muitos anos, nosso lar, tudo aquilo, eu respeito. Eu falei muito sobre. Mas para mim não faz sentido você ter uma terra, a mesma coisa da terra na erradicidade. Né? Que a pessoa entra numa casa, que a pessoa vai para um hospital. Não tem matéria. Para mim, a conta não fecha, entende? O que a gente vive aqui na Terra hoje, com a consciência mais universalista, eu entendo que é uma etapa do que nós somos. Eu não costumo dizer nem como encarnação. Porque pode ser que a gente não sabe. Pode ser que a gente vive uma etapa aqui, vive em outra dimensão, depois vive em uma outra. Não tem certeza de nada. Pode ser que nem tenha nada, que a gente tá iludido e morre e não aconteça nada. Tudo pode acontecer. Eu gosto, sempre chego no Hermes Trismegisto lá, Pois é, todas as verdades adoro. são meia-verdades. Não é? Ninguém sabe. Hermes ao certo. Trismegisto é um dos maiores magísticos Top. hoje, que ele consegue fazer a leitura do que está no céu. É diferente, entendeu? Mas, assim, quando a gente fala disso, eu não sei nem de onde eu vim. Onde que eu tô, né? Você que é mineiro, onde que eu vou. Sei que eu tô aqui, vou aproveitar, né? Como é que eu vou acreditar em karma? É uma ideia de alguém, uma suposição, uma informação que chegou de outra dimensão, mas é proveniente do quê? Alguém teve na vida anterior, aqui, estando aqui agora? Eu fiz uma regressão, tá? Eu respeito, mas eu consigo entender que a gente tem muito registro, né? Na nossa capacidade mental, sabe? Não discuto, não duvido, mas no meu ponto de vista, não é que eu sou cético, é que eu entendo que nós hoje somos uma construção de uma consciência muito maior do que somos, de tudo que já poderemos ter vivido ou ter passado. Eu acredito nisso. Você é a sua melhor versão agora. Sim. E daqui um segundo eu não sou mais o mesmo tom. Sim. E isso é maravilhoso. É. Por isso que eu tenho aversão àquela frase, eu sou assim, eu nasci assim, vou ficar assim. Não tem jeito. Não tem jeito, a natureza não é assim, a vida, o movimento, né? E também, qual seria o sentido? É a mesma coisa da gente falar que, tipo assim, a pessoa tem um certo pensamento porque ela não pensa igual a mim. Mas já pensou se todo mundo pensasse igual? Que chato, né? Nossa, que vida sem graça. Igual o céu que eu vejo de algumas religiões que fica lá tocando harpa. Saco, cara. Não tem um rock, não tem uma coisa boa. Tá todo mundo sentado na grama, passa o cavalo branco, passa... Onde que é o inferno, por favor? Assim, eu fico pensando, cara, se não tem uma tacinha de vinho, já tá tudo errado. Eu acho que vinho tem que ter, gente. Tem que né? ter. Sacanagem. Não, porque, o negócio é tão bom, bom. É tão bom você beber. Aí você chega em outra dimensão, você vê que você não vai ter essa sensação. E cara, da terra. É tão bom, cara. Não é Por falar possível nisso, que lá não tem alguma sensação falar nisso, tem uma garrafa de parecida. vinho aí. Não? A gente tem um sangue de dragão aqui, ó, que a gente ganhou. Olha que linda. É. Mas, assim, pra mim, quem quer trazer o que é e o que não é, Não dá, né? eu paro a conversa. Quanto mais Não é que eu não escute ela, vou escutar, mas eu acho que não precisa adianta nem discutir, de ir para mais, a mais do que aquilo. Quanto mais a gente estuda, mais, pelo menos no meu ponto de vista, eu chego à conclusão de que eu não preciso acreditar em nada. Só Não é? preciso viver. Sentir, né? Viver as já era. experiências que Eu não vem no preciso, momento. essa obrigação de ter opinião, de eu acredito nisso, eu acredito naquilo, isso é muita falação de fora, muita falação externa. Não é natural da gente querer se posicionar o tempo todo, sabe, para qualquer coisinha. Óbvio, tem hora que você precisa se posicionar, mas assim, a gente faz isso no automático o dia inteiro. E a partir do momento que a gente faz isso, a gente cria a possibilidade fechada ali, Sim. né? E fecha espaço para todas as outras. E é cansativo, né? É porque o ser humano, ele tem problema na comunicação dele. Vou falar isso de uma maneira assim que eu acho que é um calcanhar de Aquiles. Não é... Ele não sabe escutar. Então, o ser humano ele tem um problema que é a verdadeira escuta neurótica. É sério. É sério. Se a gente for analisar, a gente não consegue escutar alguém para colocar numa balança. A gente sempre escuta pensando no que a gente vai debater com aquela pessoa.
Reativo. Já, né? o Já tá cérebro ficando- reptiliano, né? Já tá ficando pronta a resposta. Entende? Então, como que o seu copo vai entrar mais alguma coisa? Já tá o copo cheio, não entra mais nada. Não Né? tem jeito. Então, é por isso que eu falo assim, se quiser, vamos discutir política, mas eu não vou querer te obrigar Impor, a acreditar né? na minha verdade. Se você quiser, vamos discutir futebol, Não faz sentido nenhum você querer impor sua verdade pro outro. O outro faz o que ele quer. né? Independente do que for. Ele faz o que ele quer. Se ele estiver cometendo um crime, ele vai ter que lidar com a lei. Mas você, não cabe a você, como que chama? Adestrar outra pessoa. Não existe isso. Uhum. E esse é o mal, assim, eu acho que, assim, as pessoas estão adoecendo, as pessoas estão estressadas, as pessoas estão com depressão e com ansiedade. E isso está E correlacionado. níveis altíssimos, né? Isso está correlacionado, né? Claro, com a fração de tempo e espaço, porém, a uma comunicação falha. Uhum. Porque muita gente que está com depressão, ela está presa no passado. Uhum. Esse passado não diz quem ela é. Que muitas das vezes pode ser a verdade de alguém, nem dela. Mas ela está presa lá e ela sofre naquilo, né? A pessoa que está muito estressada, ela não está dando conta de lidar nem com o passado, nem com o que vai acontecer. Então, é o momento ali central dela de estresse. Então, ela tem dificuldade com essa relação. E a pessoa ansiosa, ela está estressada com o que não aconteceu ainda. Ela está sofrendo com algo que ela não tem nem controle. Ah, mas se eu fizer isso, vai acontecer desse jeito. Não sei. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. A grande maioria das vezes, às vezes até não. Você tem que adaptar no meio do caminho para chegar ali. Então, depressão, estresse e ansiedade acaba destruindo a sua saúde mental. Né? Só que o Tranca-Rua das Almas é muito legal e deixa um pensamento muito forte para a gente. Né? Ele deixa muito claro que a sua mente mente. E o ser humano, ele tem dificuldade, ele ao longo do tempo da evolução dele, ele foi perdendo a essência dele, que é muito próximo do animal, né? O animal é do sentir. Você já viu a capacidade que o animal tem de fugir de uma tempestade sem aquela tempestade ter chegado ali? Os próprios mamíferos no mar, uma baleia, ela sabe para onde que ela vai só no sentir dela, né? O ser humano foi perdendo o sentir. E ele foi ficando muito no racional. E o racional, ele é uma caixa de registro só do que o cérebro já viu ou alguém falou. E isso, a fala do Tranca-Rua é muito forte. Né? A própria Camila já me passou isso. Eu escutei um áudio, ela grava. Eu ia perguntar Eu isso. gravo também com o Thiago. Ela grava e fala assim, olha, no minuto tal, você precisa ouvir uma coisa tal. Eu falei, ai, meu Deus, tá bom, vou ouvir. E aí, nesses áudios dele, ele traz isso como uma verdade tão simples, de que a gente está preso na nossa mente, a nossa mente não consegue prever o que vai acontecer, mas a gente quer forçar ela, aí ela fica criando um monte de situação, ela fica criando soluções para coisa que nem precisa de solução, ou ela fica criando problema em coisa que não tem problema. Você vai ficando estressado, ansioso, e muitas das vezes essa criação da mente está presa até no passado, você começa a ter depressão. Uhum. Então, quando você fala de saúde mental, quando qualquer médico que sentar aqui com vocês, quando qualquer psiquiatra, qualquer psicólogo sentar aqui com vocês e falar de saúde mental, eu vou bater palma para esse profissional que falar do sentir. Porque até a medicina, ela é racional. A medicina não sente qual cirurgia que ela vai fazer. Né? E aí, quando o ser humano ele desprende da essência dele, do que ele tem como força, ele entra nesse colapso. Então, a gente vê hoje a humanidade é colapsada mesmo. Colapsada de um querer jogar bomba no outro porque acha que o território é dele. Ou porque ele vai ficar mais forte do que o outro.
Triste. Gente, pra mim não faz sentido. Tinha que ter uma lógica nisso. Eu vou destruir um monte de gente que não tem nada a ver com a minha vontade. Matar um monte de criança. Vocês já viram como é que tá a Palestina? Vocês viram por foto de satélite? Não tem uma edificação mais na faixa de Gaza. Não existe. Não existe. O contraste social daquilo é surreal, né? Então, é só migalhas, é só pedaços de coisa. Porque a mente humana acha que ela vai se dar bem quando ela tem poder sobre o outro. Ainda quer dominar, né? Ele não conseguiu controlar ele. Assim mesmo. Nem olhou pra dentro ainda, né? Mas é o que tu começou falando, né? Da guerra começar dentro da gente. Foi. Lá no comecinho. Entra nisso. Então, hoje tu tá trabalhando com o quê? Daí tu continua com o teu centro? Então, hoje eu tenho um grupo. Barracão? Não. Eu encerrei as atividades dessa estrutura física no ano passado. No ano passado, 2024. Em outubro de 2024. Porém, eu continuei com um grupo reunido, né? Então, a gente se encontra quando eu vou para Uberlândia, uma vez por mês ali, e acaba que a gente faz uma gira interna. Só que, olha para você ver como é que essa consciência dessa entidade é surreal, né? Tranca-Rua das Almas, ele mesmo já tinha entendido, né, por ser da parte espiritual o que coordena os trabalhos comigo, que não dava para eu ficar à distância, né? Como eu morando em São Paulo, mudei para São Paulo em janeiro de 2024. Um grupo de 60 a 70 médiums. Uma consulência entre 150 a 200 pessoas, 250 dependendo da gira. Sem o pai de santo ou sacerdote lá. Só por ligação. Então começou a ficar complicado e aí eu decidi encerrar o atendimento ao público e o grupo que quisesse ficar junto continuava junto. E aí, depois de um ano, exatamente um ano, no mesmo dia, no dia 19/9, que foi... Eu não sei quando a gente está no ar, mas enfim. No dia 19/9, uns dias antes dele, eu incorporei ele com a Camila. Eu estava na casa dela e ele passou uma orientação de que ia fazer um atendimento ao público. Só que restrito para 33 pessoas. Porque se eu divulgasse nas redes sociais que era um trabalho com Tranca-Rua das Almas, parecia 200 pessoas na casa da minha mãe, que foi na casa dela. Diga-se de passagem, depois de tudo, eu ainda voltei a incorporar na casa da minha mãe. E aí a gente atendeu 33 pessoas, foi surreal. Foi a conexão com a tua mãe, né? Ela tá sempre envolvida. Tá sempre ali. Tá sempre no meio. E Dona Rosa, esse amor de pessoa que incorpora uma cigana maravilhosa, recebeu outorga, assim, espiritual e começou a fazer um trabalho com cartas, que foi o baralho cigano. Ah, que legal. E aí ela já tá 2 semanas sem agenda. Aí é bom. A Dona Rosa é a tua mãe. Só que minha mãe, né? E é engraçado, eu não consigo, porque ela é minha mãe, eu não deixo, e eu sou pai de santo dela. Então ali... Tem uma ligação aí, né? Tem um negócio ali, assim, né? Vocês dois em missão, né? Eu amo muito ela, beijo, mãe. E aí a gente voltou a atender algumas pessoas num grupo fechado e eu continuei com um grupo seleto. Então, espiritualmente, formato de terreiro, essas coisas, hoje tem acontecido assim. Porém, eu tenho incorporado Tranca-Rua em lugares interessantes. Inclusive online, já foi? Olha, online eu ainda estou Aí é comigo. Como diz o ditado, pense nessa possibilidade. Pois é, já recebi convite. Mas é eu que por ele... A gente que tem a entidade não está preocupada com isso. Mas a gente também, né? A gente que se limita, é uma escolha, né? Porque se é uma outra consciência que não é nem da Terra, que ela está preocupada que se vai ser aqui a gente, ou se vai ter algo aqui registrando. Ele acha até bom, né? Porque está registrando, então uma entidade que fala assim, não me registra porque tem alguma coisa errada.
Como a entidade não tem nada para esconder, por que ela... Eu já começo assim, ó. Quem é você, de onde você vem, para quem você trabalha. Bota aí na... Ficha completa. Ficha corrida. Senão carca, né? E eu passei a ter a oportunidade de estar junto com a Camila nos retiros dela, que são os Retiros de Alma, que é um projeto dela há mais de quase 3 anos, né? Já fez dezenas de encontros com várias pessoas do Brasil inteiro. Inclusive, a gente esteve no Chile agora, mês passado, mapeou uma área lá para a gente levar o retiro para o Chile. Então, já está até atravessando. Eu passei a incorporar o Tranca-Rua dentro do retiro. E aquilo foi uma coisa assim... Pra mim... É imersão, não esqueça. Aí eu tive que corrigir o nome. Eu falei pra ela, amor, põe essa imersão nesse negócio aí pra dar certo. Imersão /retiro /tranca-ruas. Porque ele é um episódio à parte do retiro. Ele é um personagem, né? Então... a gente faz todas as dinâmicas, a gente faz as atividades, a Camila faz, ela não deixa de trazer o lado terapêutico dentro da imersão, mas a gente trabalha o espiritual. Então, hoje, o lado espiritual na minha vida, além de estar também, esqueci dessa parte, ela também está na minha profissão. Eu fui para São Paulo a convite, inclusive, do Alexandre Comino. Alexandre Comino, para quem não sabe, ele é escritor, espiritualista e é sacerdote de Umbanda. E eu formei, eu fiz os meus estudos sacerdotais com ele e tal, desenvolvimento. E aí, a convite dele, eu fui para São Paulo. Só que eu fui a trabalho, então eu levei minha estrutura de audiovisual para São Paulo e comecei a produzir o conteúdo de rede social dele. Né? Então comecei a fazer os vídeos de Instagram, TikTok e tal, enfim. Não pode falar o nome da rede, né? Não, mas não tem problema. Acho que não. Bota um pin. Então comecei a fazer o trabalho audiovisual dele e gravar cursos. Então eu estava executando a minha profissão com algo que fazia sentido para mim. Os cursos os cursos que eu fui aluno, que eu comprei para eu me desenvolver, eu estava gravando. Que legal. Sim. Aí eu comecei a regravar tudo isso. E aí eu tava com a minha experiência, a minha bagagem como profissional já, os meus equipamentos, porque eu já tinha minha empresa. Então tava tudo no meu controle. Uhum. E aí, no meio de qualquer gravação, de repente a gente incorpora. Já sai ali, né? Poxa, a gente tava lá, a gente começou um projeto novo agora, que é o Na Tronqueira e tal. Aí montamos lá, fiz os enquadramentos de câmera, de repente todo mundo incorporou o Exu Mirim. Todo mundo que você diz, todo mundo. Porque a gente é meio que um grupo lá, né? Assim, aí tá junto lá eu, o Ale, o pai Cristiano Nascimento, o Rafael Chai, né? O Rafa Chai. E aí a gente é um grupo ali que a gente... Aí junta a galera e vem. Uma galera ali. Legal, né? muito bom. Muito legal. E aí a gente também estuda muito as medicinas da floresta. Então isso é uma realidade bem forte na minha vida, sabe? Uhum. São recursos para eu não ficar preso nessa mente que mente, né? Sim. E eu comecei a entender como complementares, não num muleta, formato, né? de muleta, de dependência. Uhum. E acredito que tudo que é em excesso prejudica a gente, né? Então, eu comecei a entender as medicinas ali como algo muito sagrado. Legal. Muito sagrado. Tom, tu acha que daria para trazer uma mensagem aí do seu Tranca pra gente? Você fala o incorporado? Incorporado ou desincorporado, da forma que tu acha melhor. Olha... Porque eu tô sentindo ele aqui. Para mim não tem problema nenhum, mas tudo que eu vim falando com vocês aqui está baseado e pautado no que ele fala. Tá. Quando a gente volta para o lado espiritual, né? Quando eu falo sobre uma outra consciência, é basicamente sobre isso. Uhum. Eu entendo hoje o processo de incorporação, a presença dele na minha vida, inclusive até no campo sutil. Uhum. Sim. Então, eu nesse momento posso estar olhando no seu olho aqui agora, como eu estou fazendo, e não te vendo. Uhum. Porque eu consigo chegar num lugar que eu fico quietinho. Vai pra caixinha. E eu viro
quase um telespectador. Mas esse lugar me dá o privilégio de ouvir as palavras dele antes da minha e eu consigo calar o que está fazendo barulho aqui na minha cabeça. E aí é onde que ele traz toda essa informação de uma forma muito fluídica e muito sutil. Então, hoje, para mim, incorporar é quase que um estilo de vida. Eu sei, vira tipo uma canalização, né? E isso tá em mim. Às vezes eu tô conversando com vocês aqui, chega informação que é dele. Ou que é de outra consciência, né? E é claro que isso altera um pouco o meu jeito, altera um pouco a minha fala, altera o meu comportamento, porque eu começo a ficar quietinho. E aí, quando ele traz a concepção de que se a gente não entender a gente primeiro, se você não tiver capacidade de voltar para dentro do seu interior, descobrir onde que estão as suas sombras, que inclusive é o lugar de habitat natural, né, de Exu e Pombagira, você não deixa a oportunidade para o novo chegar. Porque sempre que você está preso no velho ou numa sombra, numa dor sua, isso está ocupando um espaço dentro de você que muitas das vezes está correlacionado ao seu sentir. Aí ele ocupa esse espaço e só a mente fica trabalhando. Então você só fica racional. Você não consegue sentir, você não consegue ficar com o coração aberto, né? Então ir para esses lugares com ele, para mim hoje é uma coisa bem, bem gostosa, né? Agora é claro que para incorporar ele mesmo assim, de eu sair dessa terra assim, aí eu gosto de me preparar. Não, a gente entende. Né? Mas eu entendi. Mas assim, independente de qualquer coisa, além de você ter sentido ele, para mim é muito certo ele está comigo, né? E não é que ele não tenha mais o que fazer, né? Sim. Mas só o fato dele dizer que a minha vida inteira é uma noite para ele, então talvez agora seja 1h da manhã. Pode crer. Explica o que a gente falou num dos podcasts, que a gente já tá away, né? Tanta gente, assim, que a gente vem aqui pra se divertir, no fim das contas, Não né? Porque é? passa tão rápido. Olha que legal, olha que frase legal que Eu você não falou, queria que sabe isso por fosse quê? por motivo, não. Que... Quando a gente foi fazer esse retiro agora, de almas, eu e Camila, ela pediu algumas orientações para o Tranca-Ruas, que é uma outra consciência, como eu tô falando aqui o tempo todo. E sabe o que ele falou para ela? Divirta-se. Divirta-se. Ele só falou isso. E dava para entender que ele estava divertindo lá. Foi muito interessante ver um Exu em terra, no meio de um retiro, numa montanha, dentro de um Curtindo domo. Curtindo o rolê, né? Não, e assim, todo mundo muito conectado, porque essa entidade, quando ela chega em terra, ela tem uma capacidade de deslocamento do ar. Ela consegue... É a mesma coisa de uma nave descendo e atravessando. É a mesma coisa. Né? Para mim é sutil hoje, porque eu não tenho nem muito aquele negócio de cair no chão, levantar e sacudir, remexer e tal. Mas assim, eu ainda altero, assim, né? Eu sinto a alteração, né? E Do campo, né? a gente não fica possuído, né? É. Não entra nada dentro da gente. Mas assim, isso que né? tu me falou foi muito legal, porque eu tô num processo desse há pouco tempo. E eu tenho muitas dúvidas. E a questão que tu falou de você ficar num lugar ali dentro do seu cérebro, porque é assim que eu me sinto, parece que eu fui botada de lado, mas eu sei o que tá acontecendo e não vou interferir na... É uma coisa muito louca, né? E será que fui eu? Não sei. Não é? Queria tanto falar com ele, não é? Não. Porque... Não, mas eu senti ele falando comigo. E o que falou era que eu tava precisando... Eu fiz perguntas hoje antes de sair de casa. Entendi. Só que é muito louco, porque eu não sabia que você se conectava com o Tranca-Ruas. Sim. Né, a gente entrei no teu Insta, Umbanda, legal, tem Umbanda.
E eu tô conectada com ele tem um tempo. Aham. E eu tava pedindo respostas pra ele. Aí me vem uma pessoa que incorpora o tranca-rua. Aí sua resposta tá aí. É muito louco, assim. Não é? É muito E louco. aí começa a fazer sentido, né, pra gente. E eu acho engraçado que um dia ela incorporou o tranca-rua lá sem eu pedir. Você se cagou toda? Não me caguei porque eu já tava, né? Já tinha outra consciência. Mas o engraçado que Sem eu quando eu era pedir, foi pequena, eu tinha muito medo. Porque falavam muito mal do tranca-rua. Assim, de todos ali. Eu Não acho só que mais- dele, qualquer tipo Exu, assim, né? Não, É mas quando demônio, falava né? tranca-rua, trancava o coisa, Trancava entendeu? tudo, né? Porque falavam muito mal, muito mal. Que eu acho que uma vez meu tio comeu a pipoca de um despacho, sei lá o que ele fez lá. Aí falou, que o tranca-rua vai acabar com a vida dele, que não sei o que. Que você não sabe essas historinhas que tinha antigamente, né? Lá vem a história de mais alguém querendo fazer parte da nossa vida. É, E pois ficou, não ficou? Então, Fica a crença trauma, né? fica, a crença fica. Então, o meu irmão ficava zoando, ele zoava, porque ele não tinha medo. Então, ele ficava fazendo, que não sei o que. E esse nome é muito forte, e eu fiquei com medo minha vida inteira, assim, se alguém falava até... Mas, depois de todo o estudo que a gente faz, né, de tanta gente, né, enfim, eu não tenho mais medo de nada mesmo. Sério, eu não tenho mesmo. Vem não quente que eu tô sabia disso. fervendo, não tenho medo de nada. Nem do que Tem que é ter ruim. medo de quem tá vivo. Nem né? de quem Ela- tá vivo, nem de quem tá morto, de nada. Aí eu achei engraçado ser justamente ele. Eu nem falei isso pra ela. Não, Porque não era uma crença. Não na Sim. hora que aconteceu, porque senão eu tinha saído correndo. Sim. Tinha jogado água na cara dela, feito qualquer coisa. Igual minha mãe, quando eu tinha 14 anos. Mas eu entendi esse recado. Eu falei, tá vendo? Preconceito pra quê, né? É porque, na verdade, acaba virando um paradigma. É sempre aquilo que eu falo. A nossa mente só vai entregar pra gente o que a gente já viveu ou o que alguém falou. E o que a gente já viveu tem tudo a ver com o que a gente já viu ou com o que aconteceu, né? É só um registro. A sua mente não tem a capacidade do seu coração, né? Um fala no silêncio e o outro fala no barulho. O que você prefere? Né? Né? O coração, ele fala caladinho. A mente fala gritando. A mente grita. Né? Então, é esse processo, né? A gente não vai ficar livre dos nossos problemas, tá? Não. Se Isso não é é pra, ilusão, tipo... É uma forma da gente conseguir lidar melhor Sim. com as coisas do nosso cotidiano. É. Porque às vezes a gente tá sentado aqui, a gente tá pensando na conta que a gente tem que pagar. É a mente fazendo barulho. É. Aí ela te tira do estado de presença. Presença. E o estado de presença, às vezes, para as pessoas é até doloroso. Com certeza. Não é? Ninguém Isso sabe, que ninguém tu falou da depressão e da ansiedade, né? A pessoa não tá na presença, ela quer estar fora, né? Porque a mente está fazendo barulho, a mente está gritando. Bom, tá dando a nossa hora. A gente tem que entrevistar a Camila, maravilhosa. Adorei. Queria que tu voltasse pra gente se aprofundar, falar mais, pra desmistificar, né? A questão de Exu, Pombagira, os orixás. É um assunto bem complexo. Então, quando tu estiver passando por aqui, de novo... Talvez, eu acho que agora no Réveillon a gente vem pra cá. Mas, Maravilha! É muito bom, mas é muito importante a gente dizer também que foi de uma maneira até um pouco rasa que a gente entrou no assunto. Sim. Né? Para a audiência de vocês, né, não ter uma ideia, né, que a gente está trazendo uma ideia formada, porque para mim não é que é complexo falar de Exu e Pombagira, mas para mim é um universo. Né? E a gente trafegou aqui um pouquinho sobre o Tom, sobre outras coisas, Sim. passeou um pouco da minha história com ele, no meu terreiro, da minha vida profissional, pessoal, mas eu até me comprometo com vocês de ter uma oportunidade para falar só disso. Gente. Faz esse pacto, Faço. Faz esse pacto com a gente para ver o que te espera. Só para falar disso. Não, não é que eu faça esse pacto, é que eu me sinto... Sim, para explicar, né? Não no dever e na obrigação, mas eu me sinto... E sabe o que eu pensei? Que tu tem senso de humor. E eu adoro isso. Pra gente passar esses temas pras pessoas de uma forma leve. Sem... Como que tu fala? Sem cagar regra. Sem cagação de regra. É muito bom. Isso é porque você não viu o Tranca-Rua. Porque não
precisa, eu leve. né? Porque eu volto a dizer que eu entendo que não é que somos totalmente diferentes um do outro, mas a gente vibra igual. Uhum. Porque senão eu não conseguiria ter essa comunicação com ele. Mas essa vibração minha igual a dele não é porque eu forço você a chegar lá ou ele ter necessidade de vir até aqui. É porque o famoso deu match, entendeu? Sintonizou, né? E eu precisei de um tempo para chegar nesse lugar. Né? E ele já tava lá desde os 14 anos me esperando. Demorou só uma noite, só uma Não, noite. Algumas horas, né, pra ele, né? Pra mim foram alguns anos. Mas o que eu ouvi é que muitas vezes vocês alternam, né? Tu já foi provavelmente um Exu. Espírito, Exu. Não sei. Tu ainda é um Exu, Acredito que seja. Tu é um Exu, só que tu tá aqui. Pareço um Exu? Tem cara. Mas assim, eu acredito que são parcerias antigas aí, né? Com certeza, mas eu não me intitulo a nada, principalmente quando se fala da espiritualidade. Mas eu também não me coloco no papel do humildezinho, não é sobre isso, né? É sobre da gente primeiro entender quem a gente é. Pra depois a gente ficar querendo adivinhar ou não. Só nesse aí a gente já passa alguns milênios. Mas eu não te minto, não, que eu tenho uma relação muito forte com o Exu, sim. Tá na minha pele, entendeu? Tá na minha vida. E pra fechar aqui, eu vou dizer uma coisa que pra mim é muito importante. Hoje eu não entendo a Umbanda como religião. Hoje. Eu entendo ela até como um estilo de vida. Uma filosofia, algo assim. Porque para mim tudo que tá ali voltado diretamente à religião, as pessoas não entenderam nem o sentido da palavra religião. Que é de religar a Deus. Como alguém religa a Deus odiando o Deus do outro? Não, para mim isso não é religião. Então, acaba que o sentido da palavra está até deturbado através das ações do ser humano, sabe? Então, se um dia começar a voltar de novo a fazer sentido a palavra religião, eu entendo a Umbanda como religião. Que eu me religo ao meu Deus, né? E respeito o Deus do outro, né? Eu nem costumo dizer aquela frase de que o Deus que habita em mim habita em você. Eu acho que o Deus que habita em mim sauda o Deus que habita em você. Interessante. Eu penso assim. Porque quando você fala isso, você tá colocando o seu Deus dentro do outro, né? Eu tô de uma maneira disfarçada, empurrando e sendo legal, né? Eu sou legal, sou good vibes. Como é que tu fala? Gratiluz? Gratiluz. Mas é muito legal poder ter a oportunidade de bater esses papos assim, legal, sabe? legal. De poder tá livre mesmo para falar, assim. A gente que agradece a sua disponibilidade, a sua paciência com a gente. E te esperamos. Te esperamos no final do ano. Olha só, então inclusive, se você não puder vir, a gente pode fazer também uma live, né? É isso aí. Não, mas é bom eu quero voltar. Então volta, aqui tem praia bonita. Aqui tem praia, Ano Novo aqui é muito bom, tem bebida, tem vinho. Agora você imagina, mineiro, do Triângulo Mineiro, que não tem mar, lá tá quente pra caramba. Ô cidade quente. Belândia ali, a segunda maior cidade do estado de Minas, cercada de represa. Então, vira um forno aqui lá, e beleza, fugir pra São Paulo. Frio pra caramba, eu não sou de tem São mar. Paulo, tá? Frio pra caramba. Eu adoro São Paulo. Não, eu adoro São Paulo, mas no momento eu adoro mais aqui. Né? Mas olha que eu trago, a gente vai começar quase outro podcast daqui a pouco, mas eu trago essa visão de poder, eu consigo ver a beleza em São Paulo, naqueles prédios e tal, eu consigo ver coisas positivas, o trânsito lá, você dá uma seta, a pessoa te respeita, eu falo, nossa, que delícia. O trânsito é maravilhoso, desculpa, São Paulo... Aqui não é. Lá em São Paulo, o trânsito as coisas que são melhores que aqui, trânsito, transporte público e pastel e pizza. O problema de São Paulo é que tudo é muito. Muita gente. Todo lugar que você vai é muita gente, toda avenida é muito carro, é muito prédio, é muito caro. Eu não acho, eu acho aqui mais caro, sabia? Né? Tô brincando, eu falei só pra dar rima, mas assim. Volte no Ano Novo, né? Tá bem, gratidão, voltarei. Tom, obrigado vocês. Você, seu tranca, toda a galera que tá Vamos aqui. marcar. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e ir lá no Instagram Espalhar, gente.